O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e confinado cidadão real, você que tem acompanhado as recentes edições deste programa está se acostumando a receber conteúdo de qualidade, com informação do seu interesse, sobretudo acerca deste atual, cruel, imprevisível e surpreendente momento, em que procuramos entender todo esse cenário, que tenho reafirmado que estamos diante de uma nova era. Assim como há 2020 anos atrás tivemos o período AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, estamos vivendo, neste atual ano de 2020, os momentos AC e DC, antes do Covid e depois do Covid, ou antes do coronavírus e depois do coronavírus, como queiram. E, na realidade, este momento, que ainda não tem prazo de validade para terminar, está promovendo profundas transformações em todas as relações, quer sejam pessoais, familiares, profissionais e sociais. Certamente teremos um novo momento em que todas as adaptações e transformações terão que ser entendidas e adotadas. Até porque, conforme também eu tenho sido insistente, estamos diante de uma nova guerra mundial que tem atingido e abatido os habitantes de todo o planeta. Entretanto, diferente de modelos de guerra anteriores que eram praticadas com armas bélicas, ou seja, tanques de guerra, aviões de caça, bombas, granadas. E desta vez, a guerra é muito diferente. Ela é biológica. O inimigo é traiçoeiro, o inimigo é invisível, o inimigo é anônimo. E temos que ter esta compreensão para que possamos sobreviver, para que possamos superar este período de transição e, assim, termos a possibilidade, o privilégio de continuarmos com a nossa existência sob as bênçãos de Deus, evidentemente. Desta forma, algumas alternativas se apresentam para este momento no que se refere à nossa sobrevivência. Entendo que a imunidade pessoal, que é aquela que vocês têm, e alguns de nós também, que nos permitem ter condições orgânicas e físicas para não deixarmos ser contaminado e contagiado pelo Covid-19 de maneira agressiva, de maneira extremamente maléfica e, por vezes, mortal e fatal. A imunidade pessoal nos coloca numa condição privilegiada de assintomáticos. Também temos uma outra condição para sobrevivermos neste período extremamente imprevisível, que é a descoberta de uma vacina, cuja comunidade médica e científica, que ainda está se debruçando incessantemente nessa busca, ainda não teve a sua pesquisa definitivamente finalizada, o que, segundo as fontes mais otimistas, acontecerá a partir do próximo ano. E a terceira opção é através da prevenção,
que pode ser praticada e adotada, entendendo que devemos seguir, primeiro, as determinações das autoridades governamentais e sanitárias que assim indicam aquelas práticas que devem ser adotadas para evitarmos esse tipo de favorecimento à contaminação, utilizando-se máscaras, álcool em gel e evitando-se aglomerações, sobretudo. Mas também precisamos ter, nesse quesito da prevenção, informações de utilidade pública, confiáveis, equilibradas, honestas e transparentes. Sobretudo que lhe permitam desenvolver a sua estratégia individual de proteção, através dos cuidados com a sua saúde mental. Precisamos ter este entendimento que cabe a cada um de nós, de maneira que possamos promover um diagnóstico pessoal e sabê-lo como tratar. A saúde mental, ela permite esta estabilidade para enfrentarmos todo este período. O controle emocional é absolutamente indispensável, necessário e eu diria absolutamente também, para reforçar o termo, como se tratasse de uma questão de sobrevivência. É um item de sobrevivência. Precisamos ter o nosso entendimento, o nosso equilíbrio, o nosso controle para analisarmos toda essa situação de maneira racional, não nos deixando tomar, evidentemente, pelas emoções. E assim termos uma condição que todos nós esperamos alcançar ao término de todo este momento, que, insisto em dizer, não se tem ainda prazo de validade determinado. Nesta vertente, a edição de hoje do programa Cidade Real estará tendo o privilégio, a oportunidade, a honra de conversar com um ilustríssimo e conhecidíssimo convidado que, quando aqui comparece, nos permite atingir picos de audiência para levar toda a sua análise, reflexão, sabedoria e, sobretudo, simplicidade acerca deste atual momento, de maneira a colaborar com o trato da sua saúde mental. Será, evidentemente, um programa absolutamente imperdível, uma vez que este dito convidado, pelo seu carisma e pela sua competência, consegue, evidentemente, atrair todos aqueles que têm o privilégio, a honra e a satisfação de ouvi-lo, de vê-lo e ter contato, evidentemente, com o próprio. Peço a sua especial e valiosa audiência para esta edição que se insere no histórico daqueles programas memoráveis desta atração semanal. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, a quem sempre invoco, sejamos todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com os trabalhos técnicos do eclético Marconi JR, como também a indispensável confiança dos nossos patrocinadores e, evidentemente, a sua valiosíssima audiência. Diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 24 de agosto de 2020. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia.
Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, nesta edição especialíssima, na qual me sinto privilegiado, honrado e gratificado por ter a oportunidade de conversar com um ilustríssimo convidado, nobre amigo, fiel companheiro, que sempre atende os nossos convites com imediatismo, com cordialidade, gentileza e deferência, o que ainda nos compromete, sobretudo, com esta imperdível ocasião. E desta forma, queremos saudar, mesmo que à distância, e cumprimentar Renato Gonçalves, pastor, que sempre agrega muito conteúdo às nossas entrevistas. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas com a sua digna presença. Seja muitíssimo bem-vindo. Para mim é um privilégio retornar a esta casa, a este encontro
Eu venho para aqui já como se estivesse indo sentar na poltrona da minha sala. Muito confortável, muito agradável, porque somos recebidos por esse generoso apresentador que eu falei aqui, após a introdução que o Cidadão Real teve aqui agora, o programa acabou. Agora eu vou vamos nos despedir, porque realmente magistral a apresentação, essa colocação toda, ACDC perfeita, na verdade, um registro de mudança mundial, sem dúvida nenhuma. Então, para mim e para o Cidadão Real, que se sente também confortável, eu tenho certeza que o Cidadão Real que está ali agora, nos ouvindo neste momento, nos vendo, nos ouvindo, tem essa mesma confortabilidade de ser recebido por esse carismático, simpático, inteligente, abençoado, que para nós é um talento e um dom em Nova Friburgo, fazendo com o Cidade Real a nossa cidade melhorar em todos os níveis. Sem dúvida. Espírito, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Muito bom. A sua generosidade me encanta e me atrai. É só um cumprimento bíblico. Dai, ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, transbordando. Eu só faço essa generosidade porque aqui recebo generosidade do coração de Deus fluindo. Então, é claro que venho aqui realmente muito confortável, me sinto muito bem. Muito obrigado pela honra não merecida, mas recebida. Certamente, certamente. E segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, esta é a sua 6ª e honrosa participação nesta atração semanal da televisão local por assinatura, o que muito nos engrandece. Sendo assim, pastor, já quero introduzir o tema que estamos propondo para este período. Realizamos cerca de 10 edições tratando somente deste atual momento, recebendo especialistas que tratam e cuidam da saúde física, da saúde mental, enfim, tentando entender este novo momento. Sob a ótica e a lente da fé, da religião, da crença, qual é o entendimento deste momento, de uma forma geral? Qual é a sua ponderada análise sobre esta situação que nos abateu de maneira surpreendente, imprevisível e inesperada? É interessante que eu cheguei aqui no Cidade Real, nós estamos aqui com um novo cenário. Exato. Muito... com um upgrade maravilhoso. Exatamente. Melhorou sem dúvida nenhuma. O que era bom ficou ainda melhor. E eu estava observando os cenários aqui, né? Eu conheci o cenário da Luciana hoje, da qual eu sou fã, né? Profissional nota 10 aqui da TV Zoom. Certamente. E isso me remeteu a uma metáfora que a Bíblia traz desse atual momento, né? E o Salmo 23, que é um salmo muito popular, né? Acho que mesmo o ateu conhece o Salmo 23, né, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? É um salmo muito conhecido, muito popular, acho que é um dos mais populares que tem. Ele tem, na verdade, uma aplicação muito interessante para este momento, porque o Salmo 23 ele tem vários cenários. Então, por que eu estou falando isso do cenário aqui, dos estúdios da TV Zoom, que temos vários cenários? Eu gosto de teatro, não vou pouco, por falta de oportunidade, mas eu gosto muito de teatro, né? E no teatro, o que acontece? Você está no teatro e, de repente, o cenário muda. Quando há uma mudança de cenário, significa que tem uma mudança de história. Mudou o cenário, é preciso mudar a história. Aqui mesmo na TV Zoom, nós temos cenários diferentes, temos cenários variados, ou seja, quando o cidadão real que está aqui agora ele já contempla um certo cenário, ele já associa que vai ter outro programa, e ali é outra história, é outra vibe, é outra direção. Ou seja, se muda o cenário, é necessário mudar a história. É fundamental isso. No teatro, significa isso. Porque, qual é a aplicação prática disso? Como você colocou, muito bem colocado, eu achei assim maravilhoso seu insight, né? ACDC, ou seja, antes do corona e depois do corona. É claro que houve uma mudança no mundo inteiro. Mudou o cenário. Ora, então pensa comigo, o cenário do mundo mudou.
Se eu quiser viver a mesma história de antes, eu vou causar frustração. Vou causar frustração em mim e naqueles que estão ao meu redor. Eu preciso, então, entender o novo cenário para me adaptar a essa realidade. Eu estou aqui no Cidadão Real. Eu não posso exigir aquelas deliciosas comidas. Eu não posso, né? Foi muito bom, inclusive, nós fizemos uma última aqui. Eu não posso exigir que deste cenário o que nós temos num outro cenário muito gostoso aqui na TV Azul. Está exatamente ao lado desse estúdio. Eu estou contemplando aqui do lado, né? Então, por quê? Eu tenho que me adaptar ao novo cenário, eu tenho que estar aqui nesse cenário. Então, cada um de nós precisamos entender o cenário que nós estamos vivendo hoje. Um cenário triste, um cenário que não nos agrada, mas que eu preciso enfrentar. Em 3 campos, como você colocou muito bem no início do programa, eu falei, encerrou o programa, né? No campo do pensamento, no campo das emoções e no campo espiritual. Então, eu tenho que encarar o cenário que eu estou vivendo, ou seja, o diretor ou o autor, quando muda o cenário, ele está exigindo do ator uma mudança de história. Então, vamos pensar no autor e consumador da nossa vida, o Eterno, que sabia de antemão que nós já estaríamos vivendo nesse cenário que nós estamos agora. Então, eu preciso, nesse cenário que eu estou, me adaptar e viver essa realidade. Eu sei que tem cenários que nós não gostamos. Então, Eclesiastes, capítulo 3, na Bíblia, diz assim, tudo tem um tempo determinado. Eu vou já parafraseando ele aqui, que fica melhor. Há tempo de nascer, que todo mundo gosta. Tempo de morrer, que ninguém gosta. Tempo de plantar, que todo mundo gosta. Tempo de arrancar o que se plantou, às vezes nem todo mundo gosta. Tempo de rir, que todo mundo gosta. Tempo de chorar, que ninguém gosta. Tempo de abraçar, que nós amamos abraçar. Eu que sou um cachorro vira-lata nessa época, estou sofrendo bastante não podendo abraçar. Da mesma forma. E a Bíblia fala, e tempo de deixar de abraçar. Tudo tem um tempo determinado por Deus, ou seja, há um tempo de abraçar, um tempo de deixar de abraçar. Ele fala assim, na realidade o texto de Eclesiastes fala que então que eu preciso conhecer as minhas estações, viver na estação certa, me adaptar a essa estação. Eu estou aqui hoje de casaco, não é apenas para parecer bonitão, eu espero que eu esteja bonito para o nosso cidadão real e para o nosso certamente que está agradando. Obrigado. O Zurimário está aqui com suéter porque nós estamos num tempo mais frio. Então, dependendo da estação, eu preciso me adaptar, porque senão isso prejudica a minha saúde. Eu não posso me vestir assim num verão exagerado e o inverso também, colocar uma camiseta num tempo como esse, porque eu posso abreviar a minha vida, eu posso frustrar a minha vida. Então, é importante nós nos adaptarmos ao cenário que nós estamos. Eu citei o Salmo 23, porque o Salmo 23 ele tem um salmo tão pequeno, mas vários cenários. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, ele tem verdes pastos, ele tem águas tranquilas, ele tem uma mesa, apesar perante os inimigos, ele tem inimigo. E ele tem outro cenário, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, é importante eu encarar este cenário e saber, então, qual é a minha posição diante do autor deste cenário, diante do diretor. É importante lembrar, não é Deus que enviou o coronavírus. Romanos capítulo 8 fala do efeito que o planeta sofre. Diz a Bíblia que o planeta está em agonia. E ele agoniza esperando a sua redenção. Porque eu gosto da ecologia, porque ela é perfeita nisso. Então, a influência do homem no meio ambiente e do meio ambiente com o homem. Eu preciso tratar do meio ambiente, eu preciso tratar da minha vida, por isso traz uma certa influência. Então, Romanos capítulo 8 fala de uma influência também espiritual no meio ambiente. Ele diz que o homem, por ter se desconectado de Deus, por semear princípios que nada tem a ver com a vida, de fato, ele traz uma agonia. E a própria criação geme, esperando ser resgatada para o seu Criador, ser reconectada. E a Bíblia fala que o Verbo se fez carne, Jesus, o Deus se encarnou para isso, para resgatar aquilo que nós tínhamos perdido, essa conexão com o Eterno. E aí, uma vez que eu estou conectado com o Eterno, eu preciso me harmonizar dentro desses princípios. Então, estamos vivendo um período de vale da sombra da morte. Não é só a morte, né? Porque, lamentavelmente, perdemos pessoas já queridas de forma pessoal,
de forma nacional e mundial, quer dizer, pessoas ícones que nós tínhamos, que eram referenciais e que nos trouxeram tristeza, mas nós também enfrentamos a sombra da morte, que às vezes é pior que a morte. A sombra da morte, ela é pior que a morte. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não era da morte, era a sombra, aquela sensação de que algo ruim poderia acontecer. E aí o salmista fala exatamente isso. O que eu faço neste cenário? Nós temos um diretor. Ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu preciso entender exatamente isso. Lamentações diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disso me recordarei. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, num cenário como nós estamos vivendo, de uma pandemia, com mortes, com mudanças, com alterações no comportamento em todos os níveis, eu preciso, então, entender que eu não estou sozinho, que eu tenho um diretor, que apesar de todas as falibilidades humanas, circunstanciais, espirituais, emocionais que possam se manifestar, eu tenho alguém dirigindo a minha vida. Romanos 8 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que o salmista disse assim, o cenário mudou, eu estava em verdes pastos, eu estava em águas tranquilas, mas de repente eu estou agora no vale da sombra da morte. O que eu faço? É claro, ninguém gosta de estar neste vale, não é bom e só doente mental apreciaria um momento como esse. É claro que nós não gostamos, mas já que nós estamos, não vamos fugir da realidade, precisamos enfrentar. Enfrentar o quê? Então, é hora de eu mudar a minha história. É hora de nós mudarmos a nossa história em todos, não só a questão de relacional, mas na nossa visão da vida, na nossa existência, e também com o próprio Criador, na medida em que, então, que eu me abro para entender, então, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, presta atenção. Eu estou aqui, Deus já saberia de antemão que eu e Zuri Mauro estaria aqui conversando neste momento, porque o salmista, no Salmo 139, ele diz assim, quando eu fui formado no ventre da minha mãe, eu ainda era um ser informe. E toda a minha história já estava escrita no teu livro, porque Deus é Espírito. E como Espírito, na verdade, ele é alfa e ômega. Quando nós nascemos, Jesus já havia feito não só a nossa redenção, mas o Apocalipse já estava escrito. O final já estava visto por aquele que é o eterno. Então, a nossa história, essa forma linear que nós vivemos, é da matéria, é do homem, não de Deus. Deus ele está fora da nossa história, ele está fora do nosso livro, ao mesmo tempo que ele está dentro da nossa história, né? Então, nós precisamos entender o seguinte, neste momento, o que eu faço? Eu preciso, então, entender na parte emocional, na parte dos pensamentos, na parte das emoções e na parte espiritual, o que eu faço diante do meu diretor. Eu tenho que entender uma coisa, preste atenção, o que nós é um atestado de falência que Deus deu para todos nós, nesse momento. É como eu digo, Deus usa as nossas falhas e transforma em maldição. Há uma história na Bíblia, em Gênesis, muito interessante, é o primeiro livro da Bíblia, a história de José é muito interessante. A história de José é a história de um homem que um pai tinha 12 filhos, José era um deles, era o mais novo, era o filho da sua velhice, então era aquele filho mais mimado, e os 11 irmãos não gostavam dele. Filhos de mães diferentes, você imagina uma família com mães diferentes e um filhinho sendo mimado. Eles odiavam José. Diz a Bíblia, então, que esse José ele foi completamente hostilizado pelos outros irmãos, porque ele não trabalhava, ele ficava junto com o papai, ele ganhava tudo do papai, era o filhinho do papai. E pior, ele ia ver os irmãos no campo, quando ele voltava, ele falava do pai os erros dos irmãos, aí que os irmãos odiavam ele mesmo. E um dia, José estava indo ver os irmãos, que o pai mandava dar uma fiscalizada, e eles começaram a tramar contra José. Eu falei, vamos matá-lo. Vamos matá-lo e vamos falar para o papai que uma fera destruiu ele. E aí, um outro irmão, que era da mesma mãe, falou, se eu defender meu irmão agora, eu morro junto. Então, ele disse, não podemos fazer isso porque Deus há de nos castigar, porque isso não é certo. Vamos fazer o seguinte, está vindo uma caravana do Egito, vamos vender o nosso irmão para eles, pelo menos a gente fica livre de sangue. A nossa mão não vai ter sangue. Ele vai viver distante. E então, o que a gente faz? A gente pega a roupa dele, suja de sangue, e fala para papai que uma fera o destruiu. E assim eles fizeram. José foi vendido como escravo para o Egito e foi vendido na casa de Potifar. Para o pai, morreu. O pai lamentou, chorou a morte do seu filho querido. Na casa de Potifar, Deus deu graça a José
e ele virou o mordomo principal. E o Potifar falou para ele, olha, você pode fazer o que quiser aqui na minha casa, porque ele ganhou favor de Deus ali. Só não toque na minha esposa. O resto pode usar à vontade. Quiser fazer uma festa, você faça à vontade. E a esposa de Potifar se apaixonou por José. Havia um romance, dá uma boa história, boa, né? Sem dúvida. Ela se apaixonou por ele. E um dia, quando Potifar estava em viagem, ela se aprontou, se deitou na cama. E aí chamou o seu escravo, né, para servi-la. E disse para ele, deita-te comigo, porque eu amo você. Ele disse, olha, lamento, você é realmente bonita, agradável, mas Potifar, eu não posso fazer isso com ele. É meu amigo. É mais do que o meu senhor. Ele é o meu amigo. E ele me disse que eu posso fazer o que quiser, menos tocar em você. Eu não posso fazer isso. Não ofenda uma mulher. Não ofenda uma mulher, né? Ela segurou nele, tentando forçá-lo, e aí ele foge. Ela fica com a capa dele na mão. Quando ela se sente uma mulher ofendida, meu querido, cuidado. Sem dúvida. Ela começa a gritar, socorro, socorro! Os empregados todos vieram e ela disse, José tentou me violentar. E aí, já viu, a tragédia estava instalada. A segunda vez na vida de José. Você vê que vida trágica. Pois muito bem, Potifar chega de viagem, sabe da história, poderia dar um fim na vida dele, mas por um amor que cobriu a misericórdia, colocou-o numa prisão perpétua, mandou preso no Egito. Conclusão, José ficou esquecido. Esquecido naquele lugar, lá ele estava, e aí abandonado. Um dia vieram 2 servos de Faraó, presos juntos de José. E aí o que aconteceu? Eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho, dizendo, em 3 dias você vai ser morto, um dos servos, e o outro vai voltar para o rei. E nisso, quando José, então, passam esses 3 dias, ele diz, um é morto, o outro volta para o palácio. A vida passa. Ele fala para o rapaz, quando você for para Faraó, para o rei, avisa para ele a injustiça que eu estou sofrendo desde casa. Olha, eu não fiz nada, avisa para que um livramento possa acontecer. Conclusão, o servo que volta para o rei esquece de José, e conclusão, naquele esquecimento de José, ele fica abandonado na cadeia. Um dia o rei tem um sonho que o perturba. Todos os sábios não conseguem interpretar aquele sonho, e o rapaz que tinha sido preso com José falou assim, meu rei, me perdoe, mas quando eu fui preso, quando aconteceu algo com 2 servos, um homem interpretou o nosso sonho, talvez ele interprete o seu sonho, rei, porque o rei não dormia por causa daquele sonho, era um sonho que perturbava. José é chamado, interpreta o sonho. Resumindo a história, José interpreta o sonho de Faraó, era uma interpretação correta, e o rei coloca ele como primeiro-ministro, dizendo que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele aconselha o rei, nos 7 anos de fartura, a acumular para os 7 anos que ia faltar. Conclusão, falta alimento no mundo inteiro, uma pandemia, vamos dizer assim. E a família, depois de alguns anos, que acabou a comida onde estava também José, os familiares de José, eles vêm até José. Conclusão, os irmãos não reconhecem José porque José era um adolescente, mas agora José reconhece seus irmãos que já eram adultos. Ele depois se revela, salva a sua família e passa a viver no Egito. Quando seu pai morre, aí que é o ponto que eu queria chegar, uma volta longa demais. Finalmente José fala para os irmãos, ficam com medo. Agora papai morreu, José vai nos matar pelo que nós fizemos lá atrás. José fala assim, olha, vocês intentaram mal contra mim, ou seja, eu reconheço que foi um mal, mas Deus transformou em bênção. Por que eu estou falando isso? Apesar dos homens malignos, apesar das circunstâncias na terra, apesar dos vírus, apesar de toda a dificuldade, Deus está no controle. E um sonho que José tinha tido, lá no início, que foi a causa do ódio dos irmãos, aconteceu nesse momento, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia, no Fantástico, na Globo, eles mostraram o campeão de xadrez, de dama. Eu assisti, eu fiquei fascinado. Era o campeão mundial de dama. Ele foi jogar aqui com também um bem experiente, e nesse jogo ele entregou todas as pedras. O adversário, ele entregava as pedras, era obrigado a comer, ele ficou com uma única pedra. Com aquela única pedra, ele comeu todas as pedras e ganhou o jogo. Mente brilhante. Eu quero falar para você que aquele que dá sabedoria ao homem tem toda a sabedoria. Jesus Cristo é essa sabedoria, essa presença que nos invade, e nós precisamos, nesse cenário novo, nos abrir justamente a esse diretor que faz com que aquilo que para mim é uma tragédia, para mim é uma perda de tempo,
para mim é uma desgraça. Mas quando eu entendo que o cenário mudou e que o mesmo Senhor das águas tranquilas, dos verdes pastos, da mesa abundante, é o mesmo Deus que está comigo no vale da sombra da morte, eu preciso então tratar daquele campo que você falou, do meu pensamento, das minhas emoções e da minha vida espiritual. E entender então, ver esse cenário na perspectiva de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha vida está nas mãos de um Deus eterno, de um Deus que está no controle, e controle absoluto. E aí, então, eu vou lidar com os vários problemas que esse momento está desencadeando a todos. José não teve um momento de alegria, as suas emoções não estavam muito... Eu imagino, estar preso não traz alegria, não é? Ser vendido como escravo não traz alegria. Mas nós temos que entender que a nossa vida não é apenas 40, 80 anos. Deus tem um propósito. Então, quando eu estou fazendo uma peça, se eu estou fazendo uma peça de teatro, há aqueles momentos que o cenário não está muito bom, esta peça tem um final, essa peça tem um objetivo. Mudou o cenário, mudou a história, mas nós temos já o final da história declarado por Deus, que é o propósito de Deus da minha existência aqui nessa terra. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o propósito é daqueles que são chamados por seu decreto, a fim de que sejam transformados à imagem de Jesus. Eu falo bastante isso porque Jesus cita isso em João 16. A mulher, quando está grávida, sente tristeza que é chegada a sua hora, mas depois, pela alegria de haver nascido um homem no mundo, não se lembra mais daquela tristeza. Ou seja, a mulher, quando vai ter o filho, ela diz, meu Deus, o que eu fiz? Porque há momento de risco, de dor, de morte, de possibilidade, mas ela sente tristeza, meu Deus, vou ter esse filho agora, mas depois a alegria. Jesus falou assim, vocês estão tristes, mas essa tristeza será convertida em alegria. Eu preciso entender que a minha vida não está no meu controle, não fui eu que me trouxe a esta terra. A vida me trouxe, o Criador me trouxe. E se Deus me trouxe a esta terra, me trouxe com propósito. Caro e atencioso telespectador e telespectadora... Pode falar. Fala demais o pastor, pode falar. Eu quero, evidentemente, confirmar aqui a minha presença, mas me curvo e me controlo diante de tanta sabedoria que é assim apresentada com extrema simplicidade pelo ilustríssimo pastor Renato Gonçalves, sempre muito empolgado, motivado, sempre muito comprometido com essas questões que envolvem a nossa fé, a nossa crença e a nossa religiosidade. Sendo assim, não me cabe outro comportamento que não seja interferir somente naqueles momentos estritamente necessários, como estou fazendo nesta ocasião. Uma vez que, pela sua desenvoltura, ele se torna aquele convidado dos sonhos de qualquer apresentador, que coloca o programa no stand-by e o ilustre entrevistado assume o protagonismo do programa como tem que ser. É golpe. Muito bem. Precisamos, evidentemente, avançar na nossa pauta e, conforme tanto disse no meu editorial inicial e também devidamente reiterado pelo ilustre pastor, precisamos ter atenção especial para a prevenção. E nesta vertente, entendo e tenho certeza que o trato da saúde mental é absolutamente indispensável, necessário, e cabe a cada um de nós desenvolvermos as nossas estratégias de proteção individual para entendermos, para superarmos e para sobrevivermos a este cruel momento de isolamento social que nos proporciona sequelas absolutamente ainda não entendidas e desconhecidas. Desta forma, a partir desta edição, estaremos apresentando um novo quadro, que tem a sua denominação de saúde mental, porque particularmente entendo que é uma forma
de contribuirmos com todo este cenário e cuja autoria será sempre assumida por doutora Fabíola Machado, psicóloga, terapeuta familiar e sexual, que o fará semanalmente com sabedoria, com competência profissional e com conhecimento da matéria, uma vez que as suas orientações podem contribuir com as suas angústias, com as suas amarguras, com os seus momentos de sofrimento. Queremos lhe oferecer esta nova oportunidade através do programa Cidade Real. Vamos juntos acompanhar. Olá, eu sou Fabíola Machado, psicóloga clínica, pós-graduada em terapia familiar e terapia sexual, graduada pela Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, onde resido e trabalho. Nesse momento de isolamento social, estamos vivendo e passando por grandes fatores. Fatores esses que podem ser medo, inseguranças, transtornos, quebra da nossa rotina, a retirada do lazer compulsoriamente, e tudo isso causa em nós processos mentais. Processos esses que nós devemos entender quais são as origens e quais são as consequências desses processos. Para isso, precisamos de informações técnicas, informações profissionais dentro da área de saúde mental. Nesse momento, a saúde mental vem a ser abordada no quadro que vai ser exibido toda semana no programa Cidade Real. E é para isso que eu estou lhe convidando, para participar desse quadro dentro do programa. Eu aguardo você com as suas conjecturas, com as suas interrogações, para podermos elucidar esse processo em você também. Até lá! Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento. Rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom, 20 anos com você. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso. Muito bom nesse tempo de frio intenso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de especial sabedoria e reflexão. Nesta edição, conversando com o pastor Renato Gonçalves, que carinhosamente eu lhe concedi a alcunha de pastor universal, não me referindo a esta denominação religiosa, mas por entender que ele é pastor de todas as religiões, todas as fés, todas as crenças e, segundo ele, também de todos os ateus, o que concordo plenamente. Além do quadro Saúde Mental,
temos também o quadro Opinião, que você já se habituou a acompanhar em nossas edições, e esse programa está se tornando uma galeria de artes, ou seja, com quadro espalhado por toda a sua exibição. Até porque, particularmente, entendo que a opinião é saudável. O contraditório incomoda, mas é democrático. Ele pressiona as autoridades para longe da sua zona de conforto. É preciso termos opinião e torná-la pública. É preciso assumirmos as nossas convicções, desde que sejam abalizadas, consistentes e fundamentadas. E desta forma, o ilustre companheiro, possante jornalista e nobre professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, também conhecido como a raposa felpuda da política friburguense, outra alcunha que assim também eu lhe conferi, nos apresenta semanalmente no quadro Opinião. Vamos juntos acompanhar. Olá, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. O mês de agosto aproximando-se do final e é um mês extremamente importante no calendário eleitoral. Os partidos políticos que pretendem participar das eleições municipais de novembro próximo já estão autorizados a realizarem as suas convenções. E até metade de setembro nós saberemos como estará montado o tabuleiro político para a próxima eleição, que já falamos, de novembro. É um momento extremamente importante. Mesmo passando por todas essas dificuldades, nós temos que ficar atentos a esta movimentação. Nós precisamos olhar aquilo que a cidade tem, aquilo que a cidade perdeu e aquilo que o município precisa para continuar o seu avanço, o seu progresso. Nós não podemos ficar omissos nesta caminhada até o mês de novembro. Daqui a 3 meses já saberemos quem são os novos dirigentes municipais no Executivo e os fiscalizadores no Legislativo. Não podemos nos omitir. Aquele que não vota, que não comparece, deixa o seu vizinho, o seu parente, escolher por si. E isso não é bom. Devemos participar. Não vamos encontrar nesta caminhada um salvador da pátria. Isso não existe em termos políticos. Precisamos analisar os programas partidários, aquilo que vai ser apresentado por cada candidato, sem pensar nos nomes. Nome não resolve. O que resolve é programa, é compromisso, é aquilo que Nova Friburgo precisa. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma decadência administrativa política muito grande aqui em Nova Friburgo. Nós não poderemos avançar com esse tipo de ação política que estamos observando nesses últimos 20 anos. Vão dizer assim: mas não devemos olhar pelo retrovisor. Aí eu te pergunto, quem é que conduz bem um veículo com responsabilidade, com atenção, sem olhar muito para frente, mas sem esquecer os retrovisores, tanto os laterais quanto o retrovisor interno? Então, é pensando dessa forma que precisamos olhar Nova Friburgo. Nenhuma ideologia supera a verdade. E isso também tem que ser levado em consideração. Nós vivemos num lugar, numa cidade, num município abençoado por Deus, mas muito maltratado nesses últimos 20 anos. É a nossa opinião e ela é pública. Um abraço e até a próxima. Coragem
ousadia e sabedoria do ilustre professor Jorge Carvalho, que semanalmente nos oferece as suas abalizadas análises sobre o cenário político municipal. E a partir do mês de setembro, já quero chamar a sua preciosa atenção para a série de edições que estaremos promovendo com o objetivo de levar informação de utilidade pública para o pleito de 15 de novembro. Passadas as convenções eleitorais, estaremos conversando com todos os candidatos e respectivos vices ao Poder Executivo Municipal, para que você saiba as suas propostas, programas de governo e não de poder, para fazer a sua melhor escolha, uma vez que votar é escolher. Voto não tem preço, tem consequência. Pastor Renato, estamos na reta final, mas ainda temos tempo de ouvi-lo acerca das suas orientações para superar e sobreviver este atual momento. Muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, estão amarguradas, estão ansiosas e, por vezes, este cenário culmina numa situação de extremo desespero em que intencionam acometer contra a sua própria vida. E certamente o pastor conhece essa realidade com riqueza de detalhes. E para aqueles que estão nos privilegiando com a sua audiência, qual é a sua orientação, qual é a sua leitura, qual é a sua indicação no que se refere à fé, à crença, à religião, para que possamos sobreviver a este cenário? De que forma que cada ser humano deve enfrentar essa situação? A quais convicções ele tem que se apegar? Quais os bons sentimentos que devem estar presentes na sua alma, no seu coração e na sua mente para que obtenha controle emocional? Como eu digo, magistral esse nosso apresentador, porque ele está sempre beneficiando o cidadão real. Aliás, quero registrar um momento especial, dupla honra, porque eu estou, então, participando de uma inauguração de um novo momento. Perfeito. No Cidade Real. Perfeito. Com a presença da doutora Fabíola, que eu posso dizer que a vi crescer. Fantástico. Amigo da família, a doutora Fabíola certamente tem uma capacidade maravilhosa. Cidadão Real, não percam esses blocos aqui da doutora Fabíola, que será fantástico. E o nosso querido professor Jorge Carvalho, amigo do meu pai que já está na eternidade, mas amigo dele aqui, e que certamente terão conselhos nessas opiniões que vão nos ajudar a refletir. Estamos entre amigos. Exatamente. E o ponto importante que o nosso querido apresentador Zuri está colocando é que, de fato, como eu enfrento o Vale da Sombra da Morte, que é esse cenário que nós estamos. Existe uma expressão chamada dano colateral. O dano colateral, explicar o que é. Quando numa guerra, que você citou até no início, há um bombardeio, por exemplo, de uma base militar. Então, eles bombardeiam aquela base militar para o bem da sua estratégia de guerra. Quando os civis são atingidos, isso é chamado dano colateral, ou seja, atingimos algo que não era o nosso propósito. Nós estamos vivendo um dano colateral e nós podemos transformar esse dano colateral, eu digo, num efeito celestial. Porque ele existe agora. Perfeito. Quando tem um cardiologista, Dr. Júlio César Figueiredo, ele é daqui de Friburgo, ele não atua em Friburgo, ele disse que quando fazia pós-graduação no México, ele fazia parte de uma equipe e, fazendo uma cirurgia num paciente, ele tinha uma direção que não deveria ser feito o procedimento, ele tinha o caminho certo. Ele aconselhou a equipe, ele era um novato naquela equipe, não deram o conselho, o chefe da equipe, ou por achá-lo novo, ou por ter realmente certeza do procedimento que ele faria, não fez o conselho dele, o paciente foi a óbito. Veja que é um dano colateral grave. Irreparável. Irreparável. Então,
essas coisas elas acontecem. Lá na China, quando o médico Yun Han, ele resolveu denunciar, ou pelo menos alertar, ninguém deu ouvido para ele. Não estou condenando a China com isso, talvez isso seria feito nos Estados Unidos ou no Brasil, a questão de credibilidade ou não. Então não vamos aqui nesse ponto. Eu digo o seguinte, nós temos um dano colateral que está atingindo a todos nós. Mas nós não podemos esquecer, nesse dano colateral, eu posso transformá-lo num efeito colateral. Porque, na verdade, quem está no controle é Deus. Ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A obra completa de Jesus Cristo na cruz, nós precisamos entender isso. Que, na verdade, uma outra pandemia aconteceu, e foi lá no Éden. E ela trouxe uma tragédia no mundo inteiro. Mas a vacina já está dada. A Bíblia fala em João 3 que assim como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar aqueles que estavam picados de veneno de cobra e olhava para a serpente e eram curados, eram anulados, o efeito do veneno, assim importa que Jesus seja levantado. Para que Deus enviou ao mundo Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que nós estamos falando. Eu acordar a cada manhã dentro desse cenário trágico de vale da sombra da morte, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida agora, meu Deus? Exatamente. E agora, meu Deus, meus sonhos, José preso, e agora parece estar tudo estragado. Não está estragado. Tua vida está no controle de Deus. Jesus Cristo morreu, mas não ficou morto, ele ressuscitou. Quando João, no Apocalipse, Deus abre a meta-história, a história atrás da história, e deixa ele ver as pestes, os terremotos, tudo que iria acontecer e que nós estamos vivenciando, ou seja, o diretor está no controle. Apesar das falhas humanas, apesar das nossas semeaduras erradas, que causam um caos enorme, isso não é responsabilidade de Deus, é nossa. Nós achamos que Deus devia ter marionetes, nós esquecemos que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Outro dia alguém me perguntou, numa live que eu estava fazendo, pastor, se Deus sabia que Adão ia errar e ia trazer essa consequência toda, por que ele então não criou? Eu falei, muito simples, pergunte a uma mãe. Outro dia, no atendimento com uma mãe no meu gabinete, a filha causando muito problema, eu fiz a pergunta, você gostaria que a sua filha não existisse? Ela, jamais, pastor, porque é o amor, Deus é amor. O amor não consegue destruir jamais. O amor se doa, foi por isso que Deus enviou Jesus. Ele não destruiu Adão. Poderia, porque ele já sabia de antemão, porque ele é Deus. Mas o amor não permite isso. O amor se sacrifica. E Jesus é a expressão máxima de resgate, de restauração, como aquela mãe lutando pela sua filha, que só estava trazendo tribulação para ela. Mas a pergunta, você queria que ela não existisse? Não, eu quero que ela continue existindo. Então, de fato, a graça de Deus entrou na vida, nas nossas vidas. Então, o que eu faço? Transforma esse dano colateral no efeito celestial. Acorde cada manhã e não pergunte, não é o que você espera da vida, essa é uma coisa que eu já falei Exatamente. aqui, não é o que eu espero da vida, não, é o que a vida espera de você, é o que o diretor espera de você nesse momento. Se abra para a presença de Deus a cada manhã, se entregue para Ele e diga, Deus, eu estou aqui para cumprir o teu propósito, para fazer aquilo que está no teu coração. Eu tenho muitos sonhos, muitas ideias, muitos caminhos, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E se coloque também diante daqueles que sofrem no seu caminho. De alguma maneira você pode ser útil, pode abençoar alguém, pode fazer parte desse propósito eterno de Deus. E quando você acorda dessa maneira, não perguntando o que eu espero da vida, mas o que Deus está esperando de mim, o que o diretor está querendo de mim nesse cenário, eu me posiciono para a vida ou para a morte, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Se vivemos para Deus, vivemos, se morremos para Ele, morremos. De sorte, vivos ou mortos, somos dele. Portanto, é Ele que está no controle. Jesus, ao ressuscitar, falou, agora todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, eu reconquistei para vocês um efeito celestial para que agora... Abacuque disse assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as minhas ovelhas sejam roubadas, para nós pode parecer sem sentido, mas para quem dependia de ovelhas, se não morria, para quem dependia dos alimentos no campo, se não tivesse, morria. Ele falou, todavia, ainda que tudo que eu esteja esperando não aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, ou seja, ainda que o cenário ao meu redor não seja bom, ainda que eu esteja numa estação que não seja boa, ainda que seja estação de lágrima, de deixar de abraçar, de arrancar, ainda que não seja um momento bom, todavia eu vou, primeiro, confiar nesse Deus que me criou, me alegrar nesse pastor da minha alma, sabendo que Deus está comigo e que todas as coisas cooperam para o meu bem e que eu posso realmente acordar e dizer, Deus, me ajuda. E Ele vai realmente cumprir a promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor Renato, se me permite a ousadia, preciso... O programa é teu. Interromper. Eu dei o golpe, mas o programa é teu, me perdoa. Aliás, mais uma vez.
Preciso interrompê-lo porque o nosso tempo regulamentar está esgotado, mas aproveitando a sua presença aqui para apresentar uma informação de interesse público no que se refere aos cultos na Igreja Maranata. Eles estão suspensos ou estão acontecendo com as devidas limitações? O decreto-lei da Prefeitura nos permite fazer cultos presenciais dentro de umas regras, mas nós ainda não iniciamos esses cultos presenciais por entender que o momento em nossa cidade está muito alto o nível de contaminação ainda. Então, a lei permite, mas a prudência ainda diz para nós, espere um pouquinho mais. Nós transmitimos os nossos cultos online. Você que quiser participar... Online? Online, pode participar pelo YouTube, você pode assistir. Quarta-feira, domingo, quarta-feira, 7h30 da noite, domingo, 9h30 da manhã, 18 horas. Você pode se conectar. Basta botar no YouTube Maranata NF. Maranata NF, e você vai achar o nosso canal ali. Então, ao vivo, nós fazemos esse culto do nosso auditório, fazemos transmissão ao vivo. Por derradeiro, mas não menos importante, convide quem está nos assistindo para também ter o privilégio de lhe acompanhar virtualmente pelo YouTube. Isso, então fica no YouTube e o Facebook também, eu esqueci. Também Facebook, YouTube, Facebook e Instagram. Nós estamos nas redes sociais. Será um privilégio ter o cidadão real junto conosco, né? Para você poder participar desses momentos de adoração. Então, fica aí. Bota Maranata NF. Você acha nas 3 redes sociais, quarta-feira, 19h30, domingo, 9h30 da manhã e domingo, 18 horas. Estamos ligadinhos, adorando a Deus nessa conexão. Além do que, na sua condição multimídia, também continua com as suas reflexões nas rádios locais. Isso. Rádio AM, Friburgo AM, e a Rádio Caledônia. Continuamos. Excelente. E, de vez em quando, vindo aqui no Cidade Real para dar o golpe. Mas o coração generoso é que me permite fazer isso. A gente só faz isso porque tem muito amor no apresentador e a gente fica muito à vontade. Como você, cidadão real, tenho certeza, ao sentar aí na sua sala, assistir Cidade Real com Zuri Mauro, com essa risada imperdível, porque sem essa risada não é o cidadão, não é o Cidade Real. Sem dúvida. Então, sem dúvida, você se sente muito à vontade, confortável, porque você sente essa energia de amor, de graça que sai desse coração. Eu só posso dizer muito obrigado por essa honra não merecida, mas recebida sempre. Pastor Renato, gratidão pela sua cordialidade, gentileza e, sobretudo, generosidade. A sua deferência, o seu carinho, o seu comprometimento com esta nossa missão me encanta e me emociona. E já tive a oportunidade de assim me manifestar pelas nossas fantásticas mensagens por WhatsApp. A sua presença me confere a certeza de que o programa Cidade Real cumpre a finalidade de levar informação de interesse da nossa comunidade, sobretudo no que se refere ao resgate e valorização da sua autoestima. Que Deus continue lhe abençoando, protegendo, iluminando. Também, é uma alma do bem e que tem que estar sempre conosco. O salmista, no Salmo 118, diz assim a teu respeito: eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me ajudar. Então, é você. A sua sabedoria e simplicidade são absolutamente encantadoras e fascinantes. Encerro definitivamente os nossos trabalhos, evidentemente, remetendo um abraço fraterno para a querida doutora Laís, também conhecida como esposa do pastor Renato, que neste momento nos prestigia com a sua valiosíssima audiência. E, sobretudo, evidentemente, mais essa oportunidade de promover a autoestima da comunidade municipal, que assim precisa ter este entendimento e esta superação para que possamos atravessar este momento de transição em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.